Boa noite a todos. Uma grande satisfação e inenarrável alegria sempre encontrá-los às quintas-feiras para este momento de leitura, esse momento de reflexão. Já estamos formando aqui uma grande família, né? Já somos uma família pela nossa descendência divina, mas aproximamo-nos, estreitamos os laços nessa árdua tarefa de tornarmos-nos melhores nessa existência. Então, muito obrigado pela presença e pela companhia de vocês. Hoje, nós vamos retomar o 11º capítulo, que é o penúltimo capítulo. Nós já fizemos a inauguração deste capítulo na semana passada, falando sobre o primeiro sentimento que a Joana de Ângeles apresenta, que é o amor. Vamos finalizar, tem um último parágrafo. Sintam-se à vontade para comentar, compartilhar, como a gente sempre traz aqui. Eu seleciono alguns trechos, excertos, parágrafos, para suscitar o diálogo, para convidá-los ao diálogo. Mas vocês também fizeram a leitura, sintam-se à vontade para trazer as considerações de vocês. Combinado? Então vamos aproveitar o momento. Gostaria de convidá-los para um minuto de introspecção, silenciando os nossos pensamentos, deixando de lado as preocupações, as vicissitudes, os medos, as angústias. Nesse momento, despojamo-nos diante do Altíssimo, diante do Cristo, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo pelo nosso dia, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, agradecendo, sobretudo, pela bendita companhia dos benfeitores espirituais que sempre nos inspiram no bem, com tolerância, com paciência, com respeito, com perdão, convidando-nos a recomeçar a cada instante, a cada erro, a cada queda. Que possamos retribuir tamanha generosidade com o nosso empenho, colocando-nos à disposição para sermos instrumentos do bem no mundo. Que assim seja. Sentimentos, então, amigos ou adversários, né? Uma ótima pergunta, uma pergunta provocadora. Nós passamos pelo amor, altamente complexo, né? O amor, ele resume diversas virtudes. E nós conversamos muito na leitura do livro Plenitude, desta obra também, como o vocabulário é limitante, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Principalmente quando nós assumimos a nossa interpretação dos textos como verdade absoluta. Nós não temos acesso a essa verdade absoluta. Nós temos que reconhecer as nossas limitações. E nós temos verdades relativas que estão em construção. Sim, nós acreditamos na verdade absoluta. Eu particularmente acredito, somos idealistas. Obviamente, há a verdade absoluta, da qual a minha interpretação deriva. Mas disto, dizer que a minha interpretação corresponde à leitura fiel dessa verdade absoluta, eu acho uma certa pretensão, uma arrogância, uma prepotência. E nós fazemos isso com vários termos. E a palavra amor reflete muito bem isso. Tenho certeza que cada um aqui, sem repetir o que leu, decorei uma resposta no Livro dos Espíritos, decorei... Interessante essas memorizações. Mas se nós não nos apropriarmos efetivamente disso, de pouco vale, é só um exercício de vaidade intelectual. Então tenho certeza que cada um aqui tem a sua própria definição do que é o amor. E a Joana está justamente nos convidando a refletir sobre isso. Será que existe um único entendimento sobre o amor? Há um amor mais espiritualizado, há um amor mais romântico, há um amor mais fraternal. Aí nós vamos colocando esses complementos justamente porque esse termo é muito amplo. Então eu vou finalizar esse eixo, finalizar também foi muito pretensioso, né? Finalizar os parágrafos que eu escolhi, certo? Mas conversar sobre o amor vai ser ad infinitum, ao longo de toda a nossa vida. É o que nos inspira. Nós, como idealistas, estudiosos do Espiritismo, nós, diante de manifestações de amor, mais do que o conceito, mais do que a palavra, quando a gente sente a manifestação de amor, isso nos inspira, nos motiva, nos emociona, nos leva às lágrimas, e é essa experiência que a gente busca. Então, o parágrafo que eu selecionei para finalizar esse eixo é:
Quando alcança a plenitude, ou seja, quando o amor alcança essa plenitude condizente com as minhas capacidades, irradia-se em forma co-criadora, em intercâmbio com as energias divinas que mantêm o equilíbrio universal. É esse intercâmbio, essa conexão com a fonte disso que chamamos de amor é que nós buscamos. O sentimento, então, de amor cresce e sutiliza-se de tal forma que o espírito se identifica plenamente com a vida. Olha que bela associação entre o amor e a vida. Estar vivo é estar capaz de sentir, de vivenciar, experienciar isso que nós estamos construindo com o conceito de amor. Isso é ter entusiasmo pela vida, é ter deslumbramento, encantamento, fruindo, por consequência, a paz e a integração nela. Então, essa paz interior que vocês devem se recordar desde a leitura do livro Plenitude, foi a nossa eleição, foi a nossa escolha como tesouro, como prioridade. Estamos aqui justamente para isso. Então, o que nós buscamos como supremo valor? A nossa paz interior, a nossa serenidade, a nossa harmonia, essa plenitude da condição humana. Isso passa pelo amor, pela sua compreensão, por meio da vivência e da experiência, não só uma compreensão intelectual. E assim nós vamos atualizando o conceito que nós queremos dizer por amor. Faz sentido para vocês? Bom, o eixo amor, creio que vale uma releitura hoje à noite, né? Vale uma releitura, e aí outros textos. Eu gosto muito dos livros do Espírito Hamed também. O Francisco do Espírito Santo Neto é muito interessante. Tem um livro que se chama Renovando Atitudes, não sei se vocês já leram. Tem 2 livros, todos são maravilhosos, tá? Mas eu vou falar daqueles que eu me envolvi mais. Renovando Atitudes e A Imensidão dos Sentidos. São livros muito bons. Também A Imensidão dos Sentidos. E tem Os Prazeres da Alma e As Dores da Alma. A gente vai ter que fazer a coleção também. Vai ter que fazer essa coleção. Vamos falar sobre os sofrimentos? Então nós vamos retomar, olha que interessante. No capítulo Sentimentos, Amigos ou Adversários, nós vamos falar novamente sobre o sofrimento, que foi o grande assunto do livro Plenitude. E é algo que nos toca intimamente. E no momento, até mais do que o amor, porque nós temos lampejos dessa experiência amorosa, que é a nossa ligação com o divino, a nossa aproximação com Deus, nós temos lampejos disso. Isso também nos torna, facilita o entendimento de que nós somos irmãos. Mas no nosso atual estágio, reconhecermos-nos como irmãos, acredito eu que passa muito mais pelo reconhecimento do sofrimento. Todos nós estamos sofrendo. Todos nós sofremos. De formas diferentes, dores diferentes, mas todos nós sofremos. É a nossa condição atual. Então falar sobre o sofrimento é sempre muito importante. E não é nada lúgubre, não é nada mórbido, não é para nos acostumarmos ou sentirmos prazer diante do sofrimento. Ele continua sendo desagradável, mas é por meio da compreensão do sofrimento, da sua correta vivência, que a gente consegue a nossa transmutação, o nosso crescimento. Então a gente vê o sofrimento como uma via, uma travessia, para que aí sim o nosso entendimento do amor se aproxime da realidade. Não fique só numa fantasia egoísta. Nossa ideia de amor ainda está muito atrelada a uma fantasia egoísta de atendimento das nossas quimeras, de atendimento das nossas vaidades. E isso confunde o nosso pensamento. Então, um grande privilégio retomarmos o tópico sofrimento. E aí eu escolhi alguns parágrafos, como já disse. O primeiro que eu gostaria de compartilhar. Os morais são mais profundos. Vocês concordam? Os sofrimentos morais são os mais profundos, porque machucam a alma, porque perduram, são longos, exigem uma reparação que vai demandar a nossa presença como um todo o nosso ser colocado naquela reparação. Então o sofrimento moral realmente é mais profundo. Abalam os sentimentos nobres, dilacerando as fibras íntimas e provocando incontida aflição.
Isso duplamente, né? Porque muitas vezes nesse sofrimento moral, nós oscilamos entre um ódio, uma raiva direcionada a nós mesmos, pelo fracasso, pela queda, pela vergonha, pelo constrangimento, pela auto-humilhação, pela reprovação, por termos uma autoimagem equivocada, superestimando, potencializando as nossas capacidades, confundindo-nos nisso. Aí a arrogância, a vaidade, trabalhando como grandes generais da resistência. Lembra da resistência como nosso verdadeiro inimigo? Nós temos um nome, utilizando a obra do Steven Pressfield, a arte, a Guerra da Arte. Nós temos um nome para esse inimigo, a resistência. E os seus generais, elas são a vaidade, a arrogância, a prepotência, que nos colocam nessa visão distorcida do que a gente merece, do que eu mereço, então atendendo aos meus caprichos, e da minha capacidade de santidade, totalmente distorcido. E aí, diante das quedas, nós oscilamos entre esse ódio dirigido para nós mesmos, e aí o sofrimento moral, depois dessa vivência nada agradável, extremamente amarga, de trevas, de escuridão, nesse desamor, a gente acaba sentindo ódio até da própria vida. E entra em conflito com a nossa espiritualidade. Entra em conflito com o que nós aprendemos, com o que nós estudamos. Do tipo, não adianta ser bom, não vale a pena ser bom, ou ninguém consegue, tudo foi mentira, me enganaram, e isso e aquilo, que a gente passa desse ódio dirigido a nós mesmos para justificativas do nosso sofrimento moral. Vocês já passaram por essa experiência ou eu estou viajando muito? É concreto isso, né? Ou estou sozinho nessa experiência? Não, que bom, é concreto, né? Então é uma coisa que a gente percebe, nosso irmão está passando por isso. E aí que é poderoso, porque suscita em nós a possibilidade de sentir uma real compaixão, não dó. Quando eu me sinto muito bem, no sentido equivocado do termo, não, eu estou muito bem, muito recurso material, muita saúde, e olho para o outro que está sofrendo com dó, esse não é um verdadeiro sentimento de compaixão, porque isso é assimétrico. Isso é mais uma relação de poder do que de compaixão. Vocês entendem a diferença? A compaixão é uma relação simétrica. Não, eu te entendo no seu sofrimento porque eu também estou sofrendo. Eu te entendo no seu erro porque eu também erro muito, falho muito. Então aí nós temos essa capacidade de estabelecer laços autênticos de acolhimento. E aí quando nós vamos acolher o próximo numa dor, nós não cometemos aqueles erros que citamos nos encontros anteriores, né? Quando a pessoa perdeu um ente querido e a gente acha que dizer que é inútil chorar é uma forma de consolá-lo. Não, é uma forma muitas vezes de agredi-lo, porque é uma relação assimétrica. Então a gente precisa estar atento a isso. Dilacerando fibras íntimas e provocando incontida aflição. Por isso que eu comentei, essa aflição gerando conflitos com a nossa própria religiosidade, fazendo-nos questioná-la, né? Uma vez que a gente pensa, por que Deus me deixa sofrer tanto? Por que eu preciso sofrer tanto? Impalpáveis, as suas causas permanecem vigorosas, minando as resistências. Então, o sofrimento moral, além de todas essas questões que nós já trouxemos, além de tudo, ele perdura, minando as nossas resistências. Não raro, afetando por somatização o corpo. Também foi uma relação que nós estudamos. Obviamente, temos que aprofundá-la sempre. A relação entre a psique e o corpo. E a gente percebe que é uma relação de preponderância do psíquico em relação ao corpo. Tudo começa no mundo das ideias, no mundo mental, no mundo dos pensamentos, no mundo dos sentimentos. Mas aí que é a grande confusão. E pessoas ignorantes e mal intencionadas se aproveitam dessas brechas no entendimento. E nós sabemos que a nossa mente não é constituída só pela consciência. Vocês se recordam disso? Nós temos outra região psíquica gigantesca, inexplorada, atuando, que é a mente inconsciente. Por que eu falei dessas brechas que são aproveitadas? Porque nós vemos muitas pessoas explorando o sofrimento alheio, oferecendo receitas e soluções sem nenhum fundamento.
É só você mentalizar que você é saudável, que você se curou, que a cura vai vir. Aí a pessoa mentaliza na mente consciente, né? Mentaliza, pensa, faz o ritual, um monte de coisa, papapá. E não necessariamente ela se cura daquilo. Mas aí a resposta, olha como é ardiloso, né? Porque a resposta é muito fácil, a pessoa já está fragilizada. Ela me procura dizendo que não funcionou. Qual que vai ser a minha argumentação? Você não fez direito, faltou fé, mas isso é um karma de vidas passadas. Então veja, aí eu começo com um monte de subterfúgio metafísico que só faz a pessoa se sentir ainda mais culpada, colocando-se num posicionamento passivo, quando na verdade ela deveria ter o comportamento oposto diante da dor e do sofrimento. Atividade, ação, confiança, que é muito difícil fazer sozinho no momento de sofrimento. Então, a gente começa a ficar mais preparado e mais atento. Eu acho que aí o exemplo seria aquela mensagem, aquele espaço, nosso corrente, passa para as pessoas, né? Também. Vai acontecer daqui uma hora, nem passa para mim, é corrente para mim. Eu também tenho esse hábito. Mas é importante qual que é o fundamento. Não é a forma que importa, mas a essência. Então, novamente, o nosso intuito nunca é julgar. Se a... Exato. Então, aí o nosso propósito não é julgar, porque aí a gente assume o papel daquilo que a gente não quer vivenciar. Então, se a pessoa tem uma crença naquilo, é importante para ela que ela vivencie. Mas se no momento em que, por exemplo, essa corrente chega para mim com a seguinte mensagem: se você não passar, vai acontecer uma coisa muito ruim com você. Eu estou preparado para lidar com isso. Eu não vou me submeter por coerção psicológica a atitudes que eu não concordo, com as quais eu não acredito. Então percebe, é para o nosso fortalecimento. Mas se aquela postura, fazer aquele ritual é importante porque aquele símbolo faz a pessoa refletir, a gente respeita profundamente. Então nós não somos críticos e julgadores. Nós estamos querendo alcançar a nossa liberdade, buscando símbolos mais profundos, que nós queremos acessar regiões mais profundas da nossa psique. Então, se esse tipo de ritual não atende mais a nossa demanda, ok. Mas com certeza nós buscamos outros. Porque no nosso atual estágio, a gente não vive sem esses rituais. Então, essa grande preocupação e até demonização dos símbolos, dos rituais, é algo negativo também. Não sei se eu consegui me fazer claro. Essa é a diferença. O problema é quando é utilizado com má intenção. Aí a gente não precisa mais se submeter. E se a gente percebe, por exemplo, que uma pessoa está se sentindo muito mal e ela está se culpando por ter feito errado, e é por isso que ela continua sofrendo, a gente pode oferecer um novo entendimento para ela, uma nova forma de pensar, um auxílio. E no fundo, nas últimas questões, quem vai decidir é ela própria. Se ela quer continuar se mantendo com aquele pensamento, ou se ela vai querer sair daquela ideologia, daquela concepção, daquela ideia. Conhecimento é importante, né? Mas traz muita responsabilidade. Dominando resistências e não raro afetando a somatização. Por somatização, o corpo. Atuam nos sensíveis mecanismos das emoções. Por isso que esse assunto está no capítulo sentimentos. Às vezes a gente se concentra muito nas emoções, nos pensamentos, mas as emoções não acompanham. Por isso que a gente fala didaticamente, tá? Não tem instâncias divididas assim na nossa psique, mas nós falamos didaticamente do mundo mental, do mundo emocional ou sentimento, do mundo energético e do plano. Pode trocar mundo por plano, dimensão, o que você preferir. E o plano físico, o plano material, que é o que a nossa estrutura de pensamento nos permitiu organizar, para que a gente consiga dialogar. Quando nós falamos que a pessoa está inteira naquilo, significa que o plano mental, o plano emocional, o plano energético e o plano físico estão alinhados, buscando de forma coerente o mesmo propósito, o mesmo ideal. Nesse caso, a pessoa ela é extremamente potente. Mas o problema é que esse alinhamento é muito difícil. Nós somos seres ainda fragmentados psiquicamente, e esses fragmentos competem
Nós já demos exemplos lá no livro Plenitude, que às vezes o corpo quer uma direção, a energia quer outra direção, a emoção outra e o pensamento fica lá. Como é que eu coordeno tudo isso? Eu vou atender a demanda das emoções, da energia, do corpo, a minha própria. Então, o primeiro objetivo seria buscarmos esse alinhamento, que ainda não vai ser perfeito, mas deve ser uma busca contínua. Aí a pessoa realmente se vê inteira. A gente percebe isso quando a gente está lendo, né? Quando a gente lê, por exemplo, e o livro não nos envolve emocionalmente, é uma leitura fácil. Nossa, 100 páginas, você está lendo, demora para acabar aquele livro, e você vira a página, mas o que eu li mesmo? Tem que ler de novo a mesma página, o parágrafo diversas vezes. Agora, você pega um livro que te encanta, que te deslumbra, seu ser todo está debruçado sobre ele. Você tem até tristeza quando acaba, né? Você fala, meu Deus, vai acabar o livro, deixa eu ler essa última página bem devagarzinho. E você lembra da história, e você compartilha a história, e você conta a história para os colegas, porque houve um envolvimento. Aquilo é mais autêntico. E é isso que nós buscamos, a autenticidade. Se você percebe que você está forçando uma direção naquele momento, não está inteiro, ok, esse início faz parte. Nós acabamos de comentar sobre a fragmentação psíquica, mas ela não pode durar muito tempo. Você tem que trazer todos os outros companheiros para aquela linha que você escolheu. Os gostos vão mudar, as emoções, não é bem por aí. Os nossos gostos agora são esses. Ah, mas a gente não está acostumado, eu gosto daquilo. Não, a gente vai aprender a gostar disso agora. A gente vai aprender a fazer isso. Ah, corpo, você está acostumado com essa rotina? Mas não dá, essa rotina não dá mais para nós. Porque a gente está buscando esse objetivo, essa meta. Então agora você vai ter que acordar a tal horário. Agora no final de semana nós vamos fazer tal coisa. Agora eu preciso de você atento, bem alimentado, nutrido, porque eu vou ficar 2 horas sentado lendo. E não é uma coisa fisicamente tão agradável. Então aí vocês percebem esse discurso que a gente vai construindo para a gente se posicionar com força. Então, atuam nos sensíveis mecanismos das emoções. Elas são claros instrumentos para percebermos como está a nossa estrutura psíquica. É mais fácil você dissimular um pensamento do que uma emoção. Vocês já perceberam isso? Só você ter um pouquinho de atenção. A pessoa está falando, eu estou calma. Ela fala que está calma, mas você vê no rosto dela, o corpo não consegue se esforçar, porque a emoção é mais forte. Ela não está calma. Não, eu estou bem. Ela não está bem. Então, às vezes, ela própria tenta acreditar no que ela está falando e pensando, mas as emoções, elas são difíceis de dissimular. Percebe quando a pessoa não está gostando de você naquele momento. Você percebe que não está tendo afeto, você percebe quando não é recíproco, você percebe que a pessoa está sentindo alguma dor, algum sofrimento, alguma raiva. Então, perceba em você mesmo, né? Eu acho que é umas noites de insônia. As noites de insônia. Difíceis. Porque aí as emoções vão exigir atenção da nossa parte, né? Muitas vezes durante o dia a gente as ignora. Porque nós ocupamos a mente, forçamos o corpo a uma rotina de trabalho e de relações sociais que evitam esse recolhimento. Então, vocês percebem que às vezes a insônia pode ser justamente um pedido da sua psique para falar, olha, você está fugindo tanto de você que agora você não vai conseguir. Porque ela vai encontrar uma maneira da gente realizar essa tarefa. Seria melhor que a fizéssemos ao longo do dia, com calma, ao longo dos dias, das semanas. Mas às vezes a gente pede uma medida mais enérgica da psique. Então sim, as noites de insônia são de bastante sofrimento muitas vezes. Dando lugar a outros distúrbios, os de natureza psicológica. Os sofrimentos morais nos levam a esses distúrbios psicológicos. E também a somatização. Então, a insônia, como foi bem citado, o pânico, a ansiedade, a depressão, todos esses distúrbios do fluxo da energia psíquica. Isso fica perturbado. E geralmente a perturbação vem muito mais pelo sofrimento moral do que pelo sofrimento físico. Isso não significa que nós estamos diminuindo ou menosprezando o sofrimento físico. Mas vale muito mais a minha simbolização do sofrimento físico do que o sofrimento físico em si. Porque geralmente o sofrimento físico, uma doença, ele está relacionado à finitude da vida, à morte. Então isso nos causa um medo psicológico gigantesco. Então, há um embate. Receber um diagnóstico de uma doença extremamente grave
é algo muito difícil de lidar, muito, extremamente desafiador, pelo seu significado. A minha vida é finita. E geralmente, isso a gente fala com tristeza, né? Quando a gente consegue concluir que a nossa vida é finita, a gente olha para trás e fala, nossa, eu ainda não vivi nada do que eu quis, nada do que eu queria. Não vivi ainda o que eu queria ter vivido. E aí isso nos dá uma sensação de desespero. E mesmo sem a doença, né? Quando chega os 40, 50 anos, vocês perceberam algumas crises acontecendo? As chamadas crises existenciais. Por que esse sofrimento psicológico quando você completa 40, 50 anos? Porque você sabe que você tem menos tempo para frente do que você já teve para trás. E aí você olha para trás e vê, nossa, ainda não vivi. Não fui eu. Quem sou eu? Que experiências eu preciso? O que eu estou buscando? Eu não me realizei, está acabando o meu tempo nessa existência. Por mais que a gente saiba da reencarnação, da conservação da consciência pós-morte do corpo, ainda assim, essa experiência nós viemos aqui com propósito, com buscas, com desejos de realização. E não tê-la alcançado, vendo que a vida corre celeremente para o fim inevitável, também machuca. Então, somente uma forte compleição espiritual se lhes poderá opor. Olha só, vou repetir esse trecho. Uma forte compleição espiritual, ou seja, uma forte postura espiritual, uma fé muito bem construída, um entendimento dilatado, uma consciência expandida, me permite enfrentar esses sofrimentos morais de forma mais altiva, de forma a reclamar menos, a me queixar menos, a me lamentar menos, a me colocar menos numa posição de vítima, blasfemando, discutindo com a vida, discutindo com Deus, questionando as bases, os alicerces dessa fé, que eu acreditava ser inabalável. Aí tem um livro nas escrituras sagradas muito interessante, tem no budismo também, no Oriente também, mas eu acho que o livro de Jó, não sei se vocês já leram, é um grande testemunho dessa compleição espiritual e falar, não, eu vou entender essa situação extremamente desagradável e dolorosa com um propósito de crescimento, de dignificação do meu ser. É muito difícil fazer isso. Como é difícil fazer isso. Mas perceba que está em nós, porque quando a gente lê essa obra e vê alguém, que não importa se é real ou imaginário, mas você tem aquela narrativa de alguém que vivenciou essa compreensão espiritual em alto nível, aquilo vibra na gente. É uma sensação de beleza, de poder, de cuidado, de espiritualidade, de Deus. Então significa que aquilo está íncito em nós, está no nosso inconsciente. Eu tenho capacidade de trabalhar esse potencial. Só que isso vai exigir muito esforço, muita perseverança, muita constância, muita dedicação, muito acolhimento de si. Então, é uma leitura também que eu acho válida. E a gente vê essa compleição espiritual testemunhada por muitas pessoas. A gente cita São Francisco de Assis, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, Clara de Assis. Eu estou citando esses porque são os que eu leio, tá? Mas há muitos outros que poderíamos citar. Inclusive, bem mais próximo temporalmente, foi o próprio Chico Xavier. Basta você ver a natureza da vida desses seres, como eles enfrentaram o sofrimento. E a forma como a gente enfrenta o sofrimento vai dizer do nosso nível. Então, eu gostaria de saber qual é o meu nível espiritual. Então, se prepara que vai vir sofrimento do bom para você. Aí a forma como você reage a ele vai dizer que nível você está. Não é na hora da bonança, da tranquilidade, da meditação, da paz. Isso é muito bom, positivo, mas pode ser dissimulado, manipulado também. Agora, na hora do sofrimento é difícil manipular. Na hora de uma rejeição, na hora de um diagnóstico difícil, na hora de ter recebido uma ofensa, uma ingratidão, na hora de ter perdido bens materiais, como será que a gente reage? A gente não precisa ficar na conjectura, porque pode ficar tranquilo, a vida vai trazer essas experiências para a gente. Vai ser na prática. Podemos ir para o próximo parágrafo? Mais um parágrafo de reflexão.
Os de natureza emocional. Agora nós estamos falando dos sofrimentos de natureza emocional, mas percebam, essa divisão é didática para que a gente possa estudar. Mas será que na prática o sofrimento moral está totalmente desacoplado do sofrimento emocional e físico? Não. Na prática eles acontecem concomitantemente, porque eles são interdependentes, estão relacionados. Mas é importante essa distinção nesse momento para que a gente possa conversar sobre. Quando ela fala em sofrimento emocional, qual que é a primeira ideia de sofrimento que vem na mente de vocês? O que é uma pessoa que está sofrendo emocionalmente? Vocês saberiam dar um exemplo? Uma pessoa que esteja numa relação onde a pessoa se submete a um sofrimento emocional. Geralmente, no sofrimento emocional, a gente já pensa na desilusão amorosa. Faz sentido. Sofrimento moral, quando ela fala sofrimento moral, está mais relacionado à nossa queda moral mesmo. A gente se reconhece desonesto, a gente se reconhece impaciente, com raiva, questões mais morais. Que, de novo, não estão desvinculadas, o sofrimento moral não está desvinculado do sofrimento emocional. Mas aqui, para a gente entender bem, vamos pensar numa desilusão amorosa, numa separação, numa rejeição, numa frustração. Como que as pessoas geralmente lidam com o sofrimento amoroso? O sofrimento amoroso é um dos temas que mais aparece na análise, no consultório psicológico, no consultório psiquiátrico. Geralmente é difícil, eu ainda não encontrei, mas estou iniciando essa jornada. Alguma pessoa que chega com uma demanda de sofrimento bem moral. Não, eu estou aqui porque realmente eu estou me sentindo mal comigo mesmo, porque eu percebi que eu sou desonesto. Eu percebi que eu minto, eu percebi que eu roubei, eu percebi que... Aí vai, né? Geralmente o que mais traz para essa busca de não aguenta esse sofrimento psicológico é a desilusão amorosa. Então pensem nela para que a gente consiga conversar sobre esse parágrafo. Qual sucede com os demais? Tem suas matrizes nas existências passadas, que modelam os complexos equipamentos do sistema nervoso, na organização sensorial, por intermédio da hereditariedade, a sensibilidade e as distonias que se exteriorizam como distúrbios psicológicos psíquicos. Também eu lembro essa relação, por exemplo, de mãe e filho. Também amorosa, não só no sentido conjugal. Sim. Mas esse caso lado emocional, a gente vê também muitas sessões. Muitas. Terapêuticas. A gente até fala, nossa, hoje eu matei minha mãe. Sim. Sim, não está fora. Tá fora. Porque tem essa relação também, né? Total. Com o pai, com a mãe, né? Sem dúvida. Perfeito. Esse é o sofrimento emocional. Isso aí você percebe por que ela dilatou para outras existências? Porque nós tivemos essas relações e essas experiências num contínuo de vidas que a gente não sabe precisar. Então, muitos encontros, na verdade, são reencontros. Muitas mágoas, na verdade, são sequências de mágoas que a gente não sabe precisar ao início, porque estamos imersos nessa experiência física, nesse momento. E nem precisamos disso, não é o objetivo. Buscar por curiosidade intelectual todo esse entendimento ou utilizá-lo para justificar a passividade. Uma falsa tolerância, sabe? Eu tenho que suportar porque é o meu castigo, ou é o meu karma, ou vidas passadas. Isso não faz o menor sentido. Suportar não é virtuoso, a não ser que você esteja suportando naquele momento porque você vê uma direção de ação, de mudança. Mas não suportar passivo. Não posso fazer nada. Não, você pode fazer tudo. Tem que fazer muita coisa de mudança, de crescimento, de transformação. Então, nas relações, nós vivenciamos muito essas experiências de sofrimento. E há pessoas que não toleram o sofrimento, não fazem essa travessia, e a sua colocação foi muito oportuna, porque é um luto. É um luto realmente, uma separação. Não é só o luto com a morte do corpo físico. Todo conflito que envolve emoções passa por uma trajetória parecida com esse luto. É uma coisa que termina. É uma coisa nova que vai começar. Mas às vezes as pessoas não conseguem fazer essa travessia na hora da dor. E não conseguem encerrar o ciclo.
se apropriar da experiência e se preparar para próximos passos, próximas experiências. Então, os relacionamentos humanos, e eu não me restringo a um só, são diversos relacionamentos, o fraterno, o pai com o filho, a mãe, o conjugal, o de irmãos consanguíneos, não importa. O relacionamento humano traz muito sofrimento emocional. E optar por se tornar indiferente ou alienar os seus sentimentos porque você sofreu emocionalmente não é uma decisão acertada. Porque isso impede o sofrimento. Mostra mais fragilidade do eu do que virtude. Ah não, então eu não vou mais amar ninguém, então o amor é uma mentira, não existe amor, só existe vantagem, só existe... no nosso mundo, de fato, existe mais isso. Mas isso não significa que a incapacidade de vivenciar o amor é uma prova de que ele não existe. São coisas distintas. Nós estamos falando da incapacidade do ser humano de tratar o outro com respeito, com gentileza, com empatia. Essa incapacidade não é argumento sólido para dizer que essas coisas não existem. Mas a pessoa ela se coloca nessa posição de frustrada, de machucada, e ela não consegue sair, preferindo se fechar. E é justamente o oposto que a gente está buscando. Por isso que ela coloca o sentimento amigo ou adversário. Ele não é adversário. A nossa vivência dele pode ser equivocada, pode ser dolorosa, pode ser resultado de uma confusão, mas isso não significa que os nossos sentimentos são nossos inimigos e eu preciso extirpá-los da minha constituição psíquica. Até porque isso é impossível. Vai ser só uma criança que, porque não brincaram direito, ficou machucada, ela não quer brincar mais. Eu não participo mais. É mais ou menos aquela manifestação que é um reflexo quase narcísico da pessoa que diz, não, se ninguém está me tratando com respeito, eu vou punir o mundo impedindo-os da minha presença, privando-os da minha presença. Sabe aquela pessoa que vai para o quarto, se tranca, então vocês não gostam de mim, então vocês não vão ter mais, então não convivo mais com ninguém. Isso é birra, né? Os adultos às vezes são especialistas nisso também, não só crianças. Então acredita que é tão especial, mas isso às vezes é até inconsciente, né? Que o maior castigo que eu posso oferecer para o outro é privá-lo da minha presença. Isso é entorpecimento emocional. Nós falamos disso no livro Plenitude também, que pode conduzir àquele grau de indiferença, de apatia, totalmente prostrado, sem vitalidade, que é uma situação perigosa, depois difícil de sair. E aí no próximo parágrafo, ainda no tópico sofrimento, no eixo sofrimento. Agora os de natureza espiritual. Tem a sua gênese total no pretérito. Então ela vai fazer uma distinção, de novo, didática, tá? Não é literal, para a organização. Sofrimento moral, sofrimento emocional, sofrimento espiritual. Ela vincula esse conceito de sofrimento espiritual à ideia das nossas vidas pretéritas. Às vezes somadas às atitudes irrefletidas da atualidade. Aí ela foi generosa, né, com às vezes, né? Daria para colocar aí um sempre, né? Somadas às atitudes irrefletidas da atualidade. Porque em vez de buscar o próprio crescimento e desenvolvimento, responsabilizando-se, o que não é culpar-se e vitimizar-se, não, é responsabilizar-se, a pessoa prefere fugir e terceirizar a responsabilidade, justificando-se, inclusive questionando a própria fé. Invariavelmente trazem conexões com seres desencarnados, e esse é outro aspecto importante. É o nosso intercâmbio psíquico. Aqui ela traz com desencarnados, mas não necessariamente. É com encarnados ou desencarnados, porque é um intercâmbio psíquico. Estar munido do corpo ou destituído do corpo não afeta a nossa estrutura psíquica, o nosso aparelho psíquico. Então a conexão se dá de psique para psique, e esse intercâmbio é contínuo, em detrimento da nossa vontade ou não. Está acontecendo exatamente agora.
principalmente um intercâmbio de inconsciente para inconsciente. Isso é muito fácil de perceber, a gente nem precisa ir para campos tão metafísicos, é muito fácil de perceber quando as pessoas estão discutindo. Quando as pessoas estão discutindo, podemos dizer quase com certeza também que o que está acontecendo ali é muito mais projeção de conteúdos inconscientes, que na psicologia a gente utiliza experiências só dessa vida, e no espiritismo nós expandimos para outras vidas. Então, projeções desses conteúdos que nos machucam e nos ferem, do que uma briga de fato com a pessoa. Porque basta você observar quão irracional muitas vezes tornamos-nos nesses momentos de conflito, nessas disputas, deixando claramente, deixando explícito esse intercâmbio psíquico que é citado aqui. Isso acontece de encarnado para encarnado. Então imagina de encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, constantemente. Por exemplo, pessoas que são obsessivas, por exemplo, um relacionamento. Sim. Esse relacionamento terminou, mas o outro não aceitou, e aí fica naquela obsessão. Perfeito. E como se fosse realmente, né? É um internado aqui constantemente. Né? Continua no intercâmbio. Isso é terrível. É terrível, é extremamente deletério. Eles falam agora, Sim. aqueles caras que perseguem essas celebridades, né? Que imaginam essas celebridades. Perfeito. Fantasiam, né? Projetam. Isso é um intercâmbio de conteúdos inconscientes. Uma transposição de conteúdos meus projetados nos outros. Isso acontece, às vezes, até coletivamente. Esse intercâmbio é tão grande que você consegue fazer uma massificação. Perceba o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Uma pessoa falando um monte de baboseira conseguiu levar uma nação quase inteira. Lógico, estou exagerando, mas levou uma nação para algo totalmente estapafúrdio. Você para pensar depois que aconteceu, você fala, é um momento de psicose coletiva. Todo mundo ali se reforçando nesse intercâmbio inconsciente. E ainda a gente vê exercícios hoje, jovens, Claro. Perfeito. Continua. E não só esse tema, mas há outros temas. Que você muda os temas e os focos, mas o mecanismo de projeção é o mesmo. E aí quando é quase como um contágio psíquico, percebe? A gente comenta muito sobre a pandemia que nós vivemos. A pandemia, ótimo, ela é diagnosticável, perceptível e tal. Mas poucos falam da pandemia psíquica que a gente está vivendo desde não sei que tempo. Esse contágio virulento de emoções perturbadoras, que fazem pessoas se reunirem nessa afinidade de intercâmbio, reforçando devaneios, delírios e psicoses. E o que provoca isso? O que falta nessas pessoas? Então, é conhecimento? Autoconhecimento. O que falta para nós todos, né? Não só para essas pessoas, o que falta para nós é identidade. Sem identidade, mas essa consciência expandida do autoconhecimento, nós somos facilmente imersos nessa massificação. Toda vez que há essa vinculação exagerada, com uma conotação emocional, uma tonalidade afetiva muito intensa, está acontecendo projeções de conteúdos inconscientes que estão servindo a algo psíquico para aquela pessoa. Então está servindo simbolicamente para ela. E aquele símbolo está sendo partilhado por um grupo. Muito provavelmente para cada um está servindo para fins diferentes, mas se uniram em torno daquela ideia e atuam no mundo desastrosamente. Então é o querer mal para o próximo. Exato. Então o ódio sempre envolve uma projeção de conteúdos inconscientes. É esse intercâmbio. É pouquíssimo provável a gente estar odiando sozinho. É muito difícil a gente odiar sozinho, mas isso não significa que a responsabilidade não seja nossa. O ódio vai nos vincular a pessoas que também estão odiando. E se o objeto do ódio, eu conseguir fazer aquele símbolo, que é o objeto do ódio, tornar-se comum para milhões de pessoas, imagina um desastre. Agora, como que eu posso não me tornar suscetível a isso?
fazendo o que a gente está fazendo aqui às quintas-feiras, espero que façamos todos os dias. Estudar, ler, se observar, se questionar, duvidar, se avaliar, sempre no sentido de buscar a construção da própria identidade, fugir da massificação. Então, assim, quando eu aprendi isso, né, recebi como conselho, eu percebo uma reunião de pessoas atacando muito alguém, atacando muito alguma coisa, já cautela, calma. Ah, mas eu odeio aquela pessoa também. Então, mais cautela ainda. Cuidado, porque aí ver aquela pessoa sendo massacrada pelo grupo vai nos dar prazer. Eu odeio aquela pessoa também. Estou vendo outras pessoas a odiando. Então, eu vou lá e me reúno, me identifico. Gera essa troca, esse intercâmbio. E fortalece a minha projeção de ódio naquela pessoa. Para estarmos reunidos aqui hoje, vocês percebem que o mecanismo é o mesmo? Só que nós estamos utilizando para outra finalidade. Nós estamos nos reunindo em torno do quê? De estudo, de buscar um ideal, de buscar o que nós concebemos como condição de plenitude humana. Então nós também estamos projetando aqui. Só que nós estamos utilizando esse mecanismo para outros fins. Então o problema não é o mecanismo. Então vamos cortar a projeção. Vamos cortar o intercâmbio psíquico. Não, você não vai fazer isso. O que você pode fazer é, construindo a sua identidade, minimamente escolher quais intercâmbios você vai experienciar. E quando surgirem aqueles que não condizem com a sua busca, você ter potência de ser para negá-las, fugi-las, evitá-las, rechaçá-las. São assuntos difíceis, né? Mas não sei se estou fazendo claro. Dá para entender? Nelson, Oi. eu acho assim interessante que você consiga perceber que tudo que é fanatismo, Sem dúvida. Qualquer área, qualquer fanatismo. é fanatismo, você já tem que ficar um pé atrás. Sim. Está acontecendo ali uma projeção intensa de conteúdos inconscientes. Aí as pessoas elas se reúnem, percebe? Você precisa reconhecer isso quanto antes, principalmente se estiver te levando para um caminho que não é aquilo. Quando nós falamos, podemos citar outros exemplos para ficar mais claro. Apaixonar-se por alguém também é uma projeção, que com certeza em algum momento vai passar. Por isso que todo mundo sempre comenta, nossa, no começo era maravilhoso, era isso, era aquilo. Sim, porque você não estava se relacionando com alguém real. Você estava se relacionando com a sua representação da pessoa. E alguma coisa nela permitiu, porque também a projeção não acontece do nada. A pessoa tem os ganchos para que a projeção se encaixe. Nossa, senão a projeção poderia acontecer com qualquer um? Não. Então ela tem os ganchos para que aquela projeção se encaixe. Aí você vai ver realmente a continuidade daquela relação, se tem a paixão, mas pode ser qualquer outro tipo de relação. Se quando você for capaz de ir tirando aquelas projeções, continua o afeto, a reciprocidade, o interesse, a admiração. Porque se não continuar, não se sustenta a relação. A projeção não sustenta. Mas ela é o caminho inicial. A gente vai passar por esse caminho. Senão a pessoa vai me entender e vai falar, não, então eu vou lutar, nunca vou me apaixonar. Não, porque não é uma decisão consciente. Você não vai decidir se vai se apaixonar ou não. Então, olha que interessante, tem coisas para as quais nós não decidimos. É uma manifestação da nossa mente inconsciente. Então, quando a gente falava de livre-arbítrio, obviamente nós acreditamos no livre-arbítrio, correto? Mas vocês entendem que nós não vivenciamos o livre-arbítrio pleno. Nós não temos livre-arbítrio pleno. Nós estamos buscando o nosso exercício, que é um direito intrínseco à nossa condição espiritual, de livre-arbítrio pleno. Enquanto nós não estivermos, ou melhor, melhorando a minha frase, quanto menos consciente nós estivermos, menos nós temos capacidade de exercer o nosso livre-arbítrio. Quanto mais conscientes, mais nós exercemos o nosso livre-arbítrio. O que não exime de responsabilidade. Ah, mas eu estava inconsciente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ok, perfeito, mas por que você permaneceu tanto tempo inconsciente assim? E o que você vai fazer agora com a sua constatação
de que você está totalmente perdido, desorientado, inconsciente na vida. Você vai estudar? Não, não vou estudar. Não, então depois a responsabilidade vai ser sua. É a mesma coisa que a pessoa ela se alcooliza e vai dirigir. Se acontecer um acidente, com certeza a decisão dela por estar alcoolizada é a responsável pelo acidente. Ela tem que assumir a responsabilidade. Ela não pode falar, não, eu não vi porque eu estava alcoolizado. A culpa é do álcool. Não, não faz sentido. Então aí a gente começa a ter outras construções de conceitos mais profundos, enraizados. Lucas. Esse assunto do sofrimento é tão importante, né? E é quando a gente fez o nosso nascimento Por muito tempo, vai. Tanto que o assunto talvez devesse trazer esse assunto nas escolas, né? O sofrimento do ponto de não significa que gera trauma até a vida toda. De fato. E agora eu fiquei pensando, como que a Joana trouxe o sofrimento logo depois do amor. Então, não é por acaso. Porque o amor, ele pode ser, com certeza, uma das chaves para a gente ressignificar o sofrimento. Sem dúvida. Como o nosso o mandamento máximo, né, que é amar ao próximo como a gente mesmo, às vezes a gente está no sofrimento, é normal a gente fechar o nosso mundo e só enxergar o nosso sofrimento. Perfeito. Mas basta a gente olhar para o lado e os nossos irmãos Estão sofrendo. tem muitos casos que estão sofrendo pior mais do que a gente. Sim. É um caso muito mais grave. A hora que a gente tem a sensibilidade para olhar para o lado, para ali, de uma maneira, ela significa um pouco nosso. Você fala, nossa, Exatamente. eu estou sofrendo tanto, mas o meu irmão do lado está sofrendo. Sofre também. Né? Só que ele está passando de uma maneira melhor que eu, digamos assim. E essa aqui é a forma, como nós passamos pelo sofrimento, porque essa travessia vai nos dar as condições de entendermos cada vez melhor o que é o amor. E aí sim vivenciá-lo, reconhecê-lo. Hoje, nós reconhecemos o amor em certas expressões, mas a gente ainda tem um olhar muito míope para esse sentimento nobre que é o amor, e muitas vezes não o reconhecemos. E não sabemos agir com amor no momento que exigiria uma postura X, Y ou Z. Então a gente precisa expandir esse entendimento também para que possa depois vivenciá-lo. E a travessia do sofrimento é necessária. Nelson, quando eu era jovem, eu achava assim, que se eu fosse perder minha mãe, que era cabeça, eu iria morrer com ela. Certo. A minha vida ia acabar, que Não ia ter mais sentido. sentido para mim. Assim, era muito forte, assim. Certo. Só que ela faleceu com 93 anos. Eu cuidei dela até o último dia. Uma vida longa. Depois que ela morreu, eu não fiquei naquele desespero que eu achei que eu iria ficar a vida toda. Perfeito. Isso eu até percebi a vida toda. E ao contrário, eu tive uma força tão grande, mas tão grande. Provavelmente, é claro, né, a doutrina não me ajudou muito. Sem Mas dúvida. eu acredito assim, que aquele sofrimento todo que eu tive, ele me preparou para entender que ela estava bem depois do desencarne. Fantástico. Não foi, mas era uma coisa absurda, eu achava que ela ia morrer, eu chorava, só de pensar. Para ver o poder psíquico que a gente tem, né? Por isso que o medo do medo é um dos mais difíceis de combater. O medo de, no futuro eu vou sentir medo, se acontecer aquilo eu vou sentir medo. A gente amplifica a experiência de terror, aterrorizante. E isso pode ser, inclusive, paralisante. Por isso que sim, o Lucas foi muito feliz. Falar sobre sofrimento, conversar sobre sofrimento, compartilhar o nosso sofrimento, aproxima-nos como irmãos e nos ajuda a fazer essa travessia. Que convenhamos, não é nada fácil, a gente não vai ser hipócrita, não podemos ser, é muito difícil de fazer. Agora, imagina fazer sem o estudo, né? Então, aí que é a nossa decisão. A decisão tem que ser tomada agora. Invariavelmente trazem conexões com seres encarnados, só para retomar o final que a gente expandiu, né? Fizemos aí amplificações. Em processos severos de deterioração da personalidade. A pessoa é incapaz até de reconhecer os próprios pensamentos. Entra num estado de profunda neurose. E aí aqueles complexos fragmentados assumem o controle da mente com tanto poder que a própria pessoa às vezes tem medo.
e não reconhece. E se acredita num estado até de possessão. Extremamente doloroso. Enquanto o ego predominar na natureza humana, maior soma deles se fará presente. Maior soma do quê? Dos sofrimentos. Moral, espiritual, emocional. E o que significa o ego predominar? Não significa que a gente tem que extinguir o ego. Vocês se lembram disso? É uma estrutura que vai continuar. Porque é ele que atua encenando a minha identidade no mundo. Ele é o ator. Então, quando nós estamos aqui, ele está atuando para que eu me manifeste no mundo. Então, o ego continua. Mas quando a gente fala o ego preponderar, que ideia vem à mente de vocês? Aí a doença do ego, né, que a gente chama de egoísmo. Então, o problema é o egoísmo. A visão utilitarista da existência, a visão utilitarista a respeito do outro. Então, quando o egoísmo predomina, a soma de sofrimentos se fará presente, em face da irreflexão, da imaturidade psicológica. É isso que a gente está buscando corrigir. A nossa imaturidade psicológica. Eu estou sofrendo. Meu Deus, tá doloroso, você precisa do seu tempo. Conversamos sobre as ferramentas, tenha estratégias. É leitura, é música, é pintura, é arte, é culinária, é uma refeição. Qual que é a sua ferramenta para lidar com a sua dor, com o sofrimento? Uma ferramenta que realmente te ajuda a resolver, não anestesiar e esconder. Desenvolva essa ferramenta, mas depois saia logo desse processo e retome a caminhada, mesmo que árdua e difícil, de autodesenvolvimento e autoaprimoramento. Ao desajuste em relação aos valores da personalidade. E aí o primeiro ponto é ter esses valores claros. E aí sim você vai perceber quando eles estão sendo deteriorados, quando eles estão sendo minados, estão numa situação perigosa. Então aí você vai lá e protege os seus valores, protege os seus princípios, porque eles são valiosos. Mas primeiro você os construiu. Uma pessoa vazia de princípios e valores vai ter o que para construir? Vai ter os valores e princípios falsos que foram comprados da massificação, que vazio não fica. Então aí a sociedade preenche esse vazio psíquico e a pessoa depois sofre reconhecendo que não teve identidade na vida. E não foi ela que viveu, ela foi vivida. Aí isso é muito complicado. E a gente vê muito isso, né, nos dias atuais, com essas novas, né, redes sociais, essas novas tecnologias, como eles massageiam. Nossa, né? como potencializa, né? Esse massageio, aí fica aquele ego, exacerbado, negativo. Exatamente. Como você falou, nós temos o nosso ego Exato. saudável, né? A gente precisa dele. Né? E aí você vê a lógica, né? Porque você imagina, você está num dia de frustração e raiva. Aí você entra nas redes sociais e aí tá lá passando os vídeos todo aquele tempo. Aí chega um vídeo de uma pessoa com sofrimento parecido com o seu, que aí ela lida, falando, não tem problema, vamos beber, vamos fazer... Exemplos, né? O algoritmo percebe que você demorou mais tempo naquele vídeo, ele vai oferecer cada vez mais vídeos daquele tipo para você. Não, mas isso não é uma suposição, isso é fato. Isso é matemática. Isso é matemático, porque todo algoritmo é matricial. E ele é capaz de reconhecer, mesmo que você não clique, mesmo que você não interaja, ele é capaz de reconhecer por quanto tempo aquele vídeo foi exposto. Aí depois, do nada, você acha, nossa, que casual, né? Aí você está recebendo nos outros dias cada vez mais reforço de pessoas que vibram naquela mentalidade, naquela reação diante do sofrimento. Ou seja, um momento seu de fragilidade, que você buscou uma fuga, você buscou um consolo ali, agora você tem que lidar com um reforço constante daquilo. Olha a mentalidade das pessoas. Por quê? As redes sociais foram projetadas para potencializar o desenvolvimento humano? Não. Elas foram idealizadas para potencializar a venda, o lucro, manter a pessoa mais dependente. Então, a ferramenta em si é extraordinária, mas o algoritmo que a conduz tem um propósito que é diferente do que a gente busca.
Então, quanto menos conhecimento, mais expostos estamos a esses tipos de questões. Fica mais difícil sair do processo. Então, cuidado. Então, muito bom o comentário, faz todo sentido. Infelizmente, se nós quisermos entrar hoje, alguém que teve uma briga com a mãe, por exemplo, está sofrendo muito, está reclamando muito, eu vou encontrar milhões de pessoas hoje. Antigamente não, eu ia desabafar com um vizinho, conversar com um primo, né? Hoje, se eu quiser, eu entro num aparelho que eu me ligo a bilhões, milhões, para exagerar, de pessoas que estão lidando de formas diferentes com aquele problema. E eu vou me identificar com alguma que talvez não seja tão saudável, tão adaptativa. Aí o amor, voltando, né, pro eixo do sofrimento. O amor lenifica a multidão de pecados. Essa é uma frase que eu acho belíssima também, e lógico faz referência direta à frase de Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. É uma frase belíssima, muito consoladora, mas requer um entendimento correto do que significa amor. Tá? Amor lenifica a multidão de pecados, como acentuou Jesus com a sua psicoterapia positiva. O que é lenifica? Ele ameniza, ele torna mais leve, é um bálsamo consolador, um refrigério. Ele lenifica a multidão de pecados, como acentuou Jesus com a sua psicoterapia positiva. Ele sofreu, não por desejo próprio. Olha, né, como nós conversamos muitas vezes, o questionamento se os santos sofreram, se Jesus sofreu, se os mestres sofreram. É uma pergunta meio desnecessária, porque é óbvio que sofreram. Eles estavam na matéria, no corpo. A questão é como eles vivenciaram, lidaram, experienciaram aquele sofrimento. Então a própria Joana comenta, ele sofreu o mestre, não por desejo próprio, mas para ensinar superação das dores. Ao jejuar, preparou o organismo para bem suportar os testemunhos morais. Não sofria por autoflagelação, por vitimização. Ele sofreu porque ele estava num mundo de ignorantes, estava num mundo de perturbados, que por compaixão, misericórdia, generosidade, aí você pode colocar aí um pacote completo de virtudes. Veio para testemunhar o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos um modelo de como enfrentar a dificuldade, de como enfrentar o sofrimento, de como enfrentar a dor. Vários modelos, na verdade. O modelo máximo e outros modelos que nos ajudam a nos aproximarmos desse modelo máximo. Ele encontrava beleza e prazer nos lírios do campo, nas aves do céu, nas redes e pérolas, sendo a sua mensagem um hino de louvor à vida, à saúde, ao amor. Fantástico. E aí fala da simplicidade. Então, é diferente. O difícil, o complexo, o simples. A vida, ela pode ser simples, deveria ser simples. Obviamente, ela é complexa na sua interdependência, leis, tudo que nós estamos estudando. Mas a sua vivência poderia ser uma manifestação de pura simplicidade. Nada mais elegante, mais profundo, mais próximo do belo do que a simplicidade. E se você perceber isso, você vibra com essa simplicidade também. Na natureza, numa manifestação de um gesto de fraternidade, a gente vibra na simplicidade. E às vezes até almeja. Né? E é tão interessante que as pessoas que estão habituadas a um mundo de opulência, de competição, geralmente quando elas vão tentar depois, lógico, aí não para compartilhar, se bem que está mudando um pouco essa lógica, elas pagam caro para viver a experiência da simplicidade. Hoje, para você passar uma experiência no campo, não, hoje você vai vir aqui na pousada e você vai trabalhar na horta e você vai limpar isso. E as pessoas estão pagando para fazer isso, porque é uma experiência que se perdeu. A experiência da simplicidade. E aí tirou aquela foto do pôr do sol magnífico, com a mão suja de terra e fala que maravilhosa essa experiência. E é óbvio, ela é maravilhosa e ela é linda. Porque ela é uma conexão com a simplicidade da natureza, da experiência chamada vida. Que até isso tentam corromper, né? A canalização da mente para o bem. Aqui representa bem o nosso ideal. É muito bom ler com vocês, porque a gente sempre lembra
quem nós estamos buscando ser. Que às vezes a gente esquece lá no dia a dia. Está aqui mais um lembrete. O que a gente está buscando? Canalizar a nossa mente para o bem. Aí a grande pergunta na sequência é como? O que é esse bem e como nós vamos fazê-lo? Então, para responder a essas duas perguntas, aí o trabalho é longuíssimo. Mas o primeiro passo foi dado da jornada. Nós já sabemos o que queremos. E pode parecer banal, simples. Como assim querer saber o que queremos? Isso é muito banal, simples. Não, não é. É um passo extremamente difícil de ser dado. O ideal, o amor, é o antídoto para todos os sofrimentos. Porquanto do pensamento para a ação medeia apenas o primeiro passo. E profético, né? Porque estamos falando do nosso primeiro passo. Qual foi o nosso primeiro passo? Decidir o que queremos. Nós somos bastante emoção, né? Oi? Deve me dar bastante emoção em falar sobre esse. Sempre, não tem como mudar. É muito bonito. É um privilégio poder falar. E a gente pode falar sobre isso assim, o dia todo, o tempo todo. Na verdade, ter que sair, porque vocês percebem, o grande desafio é ter que sair dessa vibração. Porque quando a gente ouve uma música que eleva a consciência, quando a gente lê um texto desse, quando você abre o Sermão da Montanha, parece que tudo está certo. Gente, é fantástico, é extraordinário, é uma sensação de embevecimento que a gente não pode perder. A gente não pode deixar só o intelecto caminhar. Permita todo o seu corpo sentir aquele perfume, aquela beleza, aquele esplendor. O desafio é aquilo permanecer na gente. O desafio é quando a gente sai dessa vibração de uma oração, de uma música, cada um com o seu, e vai para o mundo. E vai para o mundo do trabalho, o mundo de pagar boletos, o mundo das pessoas que às vezes não compartilham desse sentimento. Será que a gente consegue manter essa vibração? O problema é esse, ela se perde. Quer dizer, para mim pelo menos, não sei para você. Ela se perde. Esqueci de falar o tópico, né? Aqui. Podemos iniciar o próximo eixo? Estão com energia ainda? Ótimo, só jovens vigorosos somos nós. Ousados e vigorosos. Então, o próximo eixo, estar e ser, sair do sofrimento para diferenciar. Isso é uma diferença que a gente já estuda há um bom tempo, né? O que é estar e o que é ser. A gente consegue reconhecer isso em alguns níveis. Eu estou professor, eu estou médico, eu estou faxineiro, perfeito. Mas nós estamos mais coisas que às vezes a gente acredita que é. Nelson também eu estou, não sou. Eu estou Nelson, eu estou pai. Então, na verdade, o que eu sou, então? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Eu sei dar a resposta bonita, né? Sou um espírito imortal em evolução. Essa é a resposta. Mas essa é uma resposta massificante, porque é uma resposta coletiva. Eu tenho que dar uma resposta individual a essa pergunta. Então, não me faça essa pergunta porque eu não sei responder, certo? Não sei responder. Então, eu estou buscando ainda. Se alguém puder me ajudar, eu também agradeço. Então, vamos ver o que a Joana vai falar sobre estar e ser. Aí eu escolhi um parágrafo mais extenso. Bloqueando-se pelo injustificável receio das opiniões alheias. Aqui ela já está falando do nosso medo da opinião que os outros têm sobre nós. Com receio injustificável das opiniões alheias, já estou me bloqueando. O indivíduo recua ante possibilidades enriquecedoras de crescimento interior, por medo da opinião do outro a respeito daquilo. Então, aquele conflito entre socialização, pertencimento social e individualidade, individuação, identidade. Um grande dilema. Deixando de ser feliz para estar sob tormentos crucificadores. O próprio sujeito, o próprio ser se coloca nessas situações de tormentos crucificadores, muitas vezes por medo
da opinião alheia, opinião dos parentes, dos familiares, dos amigos, que aí conduzem as nossas decisões. Como efeito, a sua é uma conduta confusa, fugindo de suas dúvidas, torna-se crítico mordaz dos outros. Olha só, de novo a projeção. A pessoa que é aquela pessoa que só julga, só critica, só reclama, na verdade ela está utilizando o outro de forma muito desrespeitosa para fugir do que ela gostaria de estar fazendo com ela mesma, fugindo dos seus próprios conflitos. Por isso que a gente diz, uma pessoa muito insegura com a sua fé, ela vai ser extremamente dogmática, fanática. Uma pessoa insegura com a sua fé é fanática, é dogmática. Uma pessoa que tem segurança em relação à sua fé, ela a vivencia de forma nobre, não precisa ficar humilhando, criticando, condenando, julgando, vigiando a vida do outro. Ela vai tentar auxiliar, mas ela não se prende. Então essa crítica mordaz é mais o conflito que a própria pessoa tem de dúvidas do que de fato querer ajudar o outro. Então, fugindo de suas dúvidas, torna-se crítico, num processo de transferência de valores internos, o que nós chamamos aqui de projeção. Procura sempre agradar na presença. Será que isso é estranho? Vamos ver se essa frase é estranha para nós, né, na nossa vida. Vamos pensar na nossa vida, no dia a dia. Agradar na presença e faz-se censor na ausência. Será que tem isso ainda no mundo? Bastante, né? E geralmente, por isso que existe aquela piada filosófica que diz, né, que no grupo de amigos, quando vão se encontrar, tem que combinar quem vai faltar, porque senão não tem assunto. Alguém tem que faltar no encontro para ter assunto, ou seja, falar mal de quem? Então são 10 pessoas, vamos revezando, essa você falta, essa você falta, você falta. Hoje vai ser você o assunto. Ou aquela outra brincadeira, né? Ou muda de assunto que o assunto chegou. É tudo reflexo dessa frase. Agora, por que a pessoa tem essa postura? É uma postura de falsidade. É uma postura de desonestidade. A gente pode... Eu sei que são palavras pesadas, porque a gente sabe que faz isso. Mas às vezes a gente precisa utilizar essas palavras pesadas para que a gente reconheça a dimensão do que a gente está fazendo. Então é uma postura desonesta, é uma postura covarde, é uma postura de desonra que a gente precisa corrigir. Então, ser falso, ser, como ela coloca, agradável, ou tem uma outra palavra que é interessante, que a gente gosta de utilizar, que é ser melífluo. Uma pessoa melíflua, aquela pessoa, vem de mel, né? Aquela pessoa que só profere palavras melífluas quando está na presença do outro e tal, sempre. Sabe os elogios exagerados? Os exageros sempre deveriam ser alertas para a gente. O elogio exagerado, aquele sorriso exagerado, todo aquele exagero, para depois criticar, ofender, humilhar, expor. Superar isso seria algo muito bom, muito benéfico para as relações humanas, né? Se eu estiver incomodado, eu deveria falar com a pessoa que me incomoda. Mas e o medo, né? Mas aí eu vou ofender, mas aí a pessoa vai brigar comigo, mas aí eu vou magoar a pessoa, mas você não está magoando, falando pelas costas? Então, insatisfeito é rude com as pessoas que dele dependem. Olha como ela vai trazendo exemplos interessantes. A pessoa que tem muitas dúvidas de si é muito crítica. Ela se torna, por covardia, doce na presença e extremamente traiçoeira na ausência. A pessoa que carrega muita insatisfação, ela é insatisfeita consigo, ela é insatisfeita com a própria vida, é uma pessoa muito rude com os outros. Principalmente com quais outros? Que dele dependem. E é bajulador em relação aos que acredita superiores. Isso é uma fraqueza de caráter que precisa ser reconhecida rapidamente. Porque uma palavra que me vem à mente é feio, né? Isso é feio. Você é bruto, ditatorial, rude com quem depende de você.
Mas você se coloca numa posição de doçura, de ser agradável, de ser condescendente com quem você acredita que pode te trazer benefício porque está acima de você. Não é a nossa postura. Pelo menos não é a nossa escolha de postura, né? Ainda escorregamos nisso. Mas nós estamos conduzindo a nossa mente para onde mesmo? Para o bem. Então, isso é algo que a gente vai combater em nós. Isso é algo que a gente vai combater na gente. Quando a gente perceber fazendo isso, eu estou sendo falso nesse elogio. Então o que eu vou fazer? Tem que ofender? Não. Às vezes, o que é mais saudável? Fica quieto. Exatamente. Então, se eu não posso ser falso, eu tenho que ser grosseiro com a pessoa? Não, não necessariamente. Mas agora eu fui convidado a me posicionar. Eu vou mentir? Não. Você vai encontrar as palavras adequadas para se expressar com o máximo de elegância. Por isso, tentar ter um vocabulário expandido, mas vai falar exatamente o que você sente. E isso é difícil, né? Porque aí que, se a gente tiver oportunidade, na psicologia junguiana, psicologia analítica, é muito legal porque ele traz estruturas de tipos psicológicos. E aí você reconhece se a pessoa utiliza mais a função sentimento, mais a função pensamento, a intuição, a sensação. É um assunto muito legal. Se eles tiverem interesse, a gente pode trazer também. Mas eu gosto muito da função sentimento. Então, geralmente conversas difíceis são difíceis para mim. Você conhece aquela pessoa que ela tem que dar uma notícia desagradável para alguém e ela já começa perguntando: como é que você está? Está tudo bem? E a família? Como foi seu dia hoje? Aí a pessoa ela vai contornando para ver se o outro está... Não, agora eu acho que ele vai estar melhor, tá em melhores condições para receber a triste notícia. Há pessoas que não, já têm outra postura. Há pessoas que têm uma postura mais da função pensamento que vão chegar e falar: olha, é um fato. Então eu vou narrar o fato, escrever o fato. Não dá para julgar se uma é melhor ou outra pior. A gente vai reconhecendo as tendências e disposições psíquicas de cada um. E para vocês, terem conversas difíceis é tranquilo para vocês? Dar uma notícia desagradável? Às vezes tem gente que tem mais facilidade. Depende muito da nossa disposição. Então nós estamos aqui em sintonia nesse ponto. Então é rude com as pessoas que dele dependem e bajulador em relação aos que acreditam superiores. Oculta os sentimentos a fim de poupar-se a comentários desagradáveis, apresentando dúbio e melífluo. A palavra que a Jora trouxe também, uma belíssima palavra para o nosso vocabulário. Alguém melífluo, uma pessoa que é adocicada, muito doce, tem mel nas palavras, mas no sentido de ser bajulador. Então, a pessoa que oculta os seus sentimentos é porque ela está poupando-se a comentários desagradáveis. Percebe que se a minha tendência é ter essa dificuldade nas conversas difíceis, eu tenho que tomar cuidado justamente para não ir para esse extremo. Porque eu não posso contornar a ponto de dar a notícia para a pessoa e ela não entender. E aí não vai ter problema, não foi você que não entendeu. Eu falei, aí a pessoa volta uma semana depois: mas Nelson, por que isso? Mas eu falei para você que o seu comportamento foi inadequado, desagradável. Não, você não falou, nunca falou isso para mim. Então aí eu não tem mérito, na verdade, qual que foi? Foi um estratagema meu para evitar um momento desagradável para a pessoa. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Nem tudo que eu vou dizer vai ser agradável. Então, muitas vezes eu tenho que ser um pouco mais objetivo. Não ferir o sentimento das pessoas com palavras inadequadas, mas ser um pouco mais claro, um pouco mais objetivo. O que você está querendo dizer? Que eu não gostei do seu comportamento. O que você está querendo dizer? Que você me machucou, que você me magoou, que você me deixou com raiva. Mesmo assim, às vezes a pessoa não entende, né? Aí depois ela fala: não tinha entendido. Bom, aí vai o jogo de relações. Entramos numa seara difícil, né? Além do bajulador, não tem também uma pessoa agressiva. Lógico. Também. Já ativa, né? Você também tem dificuldade com pessoas debochadas? Vocês também têm dificuldade com pessoas debochadas? Vocês têm dificuldade de lidar com pessoas debochadas? Eu também. Sarcásticos, né? Aquela ironia, aquela sutileza ácida, né?
Eu entendo. Lógico que há essas pessoas. Às vezes, e aí vem muito, é um grande treinamento nas famosas brincadeiras, né? Porque a pessoa, ela te fala algo extremamente ofensivo, você vai pro diálogo e fala, não, mas por que você está me dizendo? Não, é brincadeira, brincadeira, brincadeira. Ai, mas você se irrita muito fácil, mas você é muito frágil, delicado. Não, é pra lá, isso agora você está fugindo do diálogo. Então é só te pressionar, agora você sai com a desculpa, era brincadeira. Há muitas pessoas que utilizam essa rota de covardia. Muitas. É uma falsidade. E é óbvio que, veja, eu não estou falando, e isso existe também, das pessoas que têm intencionalidade. Então, quando eu vou ter um diálogo, às vezes eu tenho a dificuldade de ser direto, porque é a minha tendência psicológica. Não é um planejamento. Eu vou fazer assim com a intenção de deixar duvidosa a minha fala para... Agora, há pessoas que sim, aproveitam-se de uma habilidade que elas têm para manipular e jogar com as pessoas. Então, são questões diferentes. Em ambas há responsabilidade, mas eu imagino que são graus diferentes de responsabilidade. No caso dessa atuação mais involuntária, mais inconsciente, mais automática por uma tendência psíquica, a responsabilidade é reconhecê-la e trabalhá-la. Agora, quando você tem a intenção explícita de fazer mal para alguém, puxa, aí o trabalho está mais nas bases, né? Aí o trabalho vai bem antes, vamos ler mais, vamos estudar mais, vamos estudar um pouquinho de filosofia, até mesmo antes de entrar na religião, para não deturpar a religião também. Ó, estuda um pouquinho de filosofia, pensa um pouquinho mais nos conceitos, no que é virtude, no que é valor, ressignifica a sua existência. Aí é um trabalho bem de base. Então, gosta de opinar em assuntos que desconhece. Ixi, tem pessoas aqui assim, nesse mundo? Não, é opinar em assuntos que não... Você fala para a pessoa, eu estudei biologia, aí ela começa a falar de assunto de biologia. Você já ouviu falar disso? Já. Você sabe disso? Sei. Você já leu tal livro? Li. Caramba, né, pessoal? Aí você muda de assunto, aí vem outro lá que estudou física. Mas isso aqui não sei, isso aqui conheço, isso aqui li. E aí a pessoa que muitas vezes ela tem um bom domínio da retórica, ela acaba até transitando com uma certa facilidade, enganando. Então não faz sentido. Qual que é o problema de reconhecer que nós não dominamos aquele assunto? Se a frase da filosofia, se eu pedir para citar uma frase filosófica, há várias, mas provavelmente várias pessoas do grupo vão citar: só sei que nada sei. Então, meu Deus do céu, qual que é o problema de reconhecer? Não sei do que você está falando, não entendo desse assunto. Eu entendo de outros assuntos. E a gente vai compartilhando o conhecimento. E aí a pessoa ela quer se fazer especialista em tudo, com uma intenção utilitarista de satisfazer a sua vaidade e participar de um jogo de poder. Então, hoje, quando você vê uma pessoa falando, citando física quântica, já sai correndo. Sai correndo. Se a pessoa está falando mecânica quântica, a pessoa está falando nas redes sociais, arquétipo, sai correndo. Porque são assuntos muito difíceis, não dá para você falar em 2, 3 minutos. Mas tem. Então, fora outros assuntos, né? Aí você chegar para a pessoa e falar, nossa, você está falando da mecânica quântica que resolve a situação, por exemplo, de uma doença da sua afeta, fala, mostra a equação para mim. Você sabe escrever a equação de Schrödinger? A evolução do pacote de onda no espaço tem? A pessoa não sabe nem do que você está falando. Então, é só que ela banca de especialista. E, infelizmente, inadvertidamente, pessoas que percebem, não precisa dominar o assunto. Mas, se você estudar um pouco, você percebe se a pessoa tem repertório para falar daquele assunto ou se ela não tem repertório. Se ela não está explorando a sua fragilidade. Porque aí ela coloca num campo que poucas pessoas dominam. Mecânica quântica, realmente, se tiver 10 pessoas no mundo, tá? A gente está até superestimando. São poucas pessoas que de fato entendem. Nós estamos aqui, eu até falo com os alunos. Imagina assim, e aí é só uma brincadeira, tá? Os deuses no Olimpo, no banquete, e nós só estamos pegando as migalhas que estão caindo ali para ver se a gente saboreia um pouco. Então você tem um Einstein, um Planck, um Schrödinger, um Wolfgang Pauli, vocês são gênios.
Fantástico, na área da física, né? Não estou falando que são seres humanos perfeitos. São gênios especialistas naquela área. Então, a gente poderia tentar, pelo menos, saborear algumas migalhas que caem, né? Estou entendendo esse artigo, estou entendendo esse conceito, estou entendendo essa ideia. Aí a gente não fica tão vulnerável às pessoas que gostam de opinar. E aqui a Joana foi até interessante, generosa também, né? Bondosa. Porque ela só falou opinar. Há pessoas que querem te ensinar um assunto que ela própria não conhece. Olha a loucura. E te convencer. E aí, é isso que é, assim, é triste, né? É tão dramático, porque a pessoa ela tem a resposta pronta, perfeita, né? Que vale não só para o campo religioso. Se você vai para um coach quântico, por exemplo, se não deu certo, não é culpa da teoria. Não é culpa dele. É você que fez errado. É você que não teve fé suficiente. Olha como essa frase é abstrata e me tira de todas as responsabilidades. Não, a sua fé, como é que eu vou medir se minha fé é suficiente ou não? Tem um limiar de fé que se a fé atinge 5 pontos, Deus me ouve e acontece. Se a fé atinge 4,9 pontos na escala, não funciona? As pessoas não param para pensar. E elas compram isso, não, realmente a minha fé que não é, eu não tenho fé de verdade, a fé de ninguém é verdadeira. Então a gente está transformando isso. Então, mas por que as pessoas têm essa predileção? Uma compensação ao conflito, estando sempre no que parece, evitando assumir o que é. Olha que complexo e profundo. Evitando assumir o que é. Ignorante, que todos somos em diversos assuntos. Ignorante no sentido literal, tá? Não ofensivo. O que nós somos? Aprendizes, desconhecedores, ignorantes, ainda imperfeitos, por muito tempo ainda imperfeitos. Então, reconhecer-se e sentir-se bem com o que você é, buscando ser sempre cada vez mais. Nos evita de nos colocarmos nesse posicionamento de pseudo-sabedoria e de vaidade. Porque para sustentar isso, imagina o desgaste que é uma pessoa que vai falar de mecânica quântica torcendo para não ter um físico na plateia. Né? Porque se tiver um físico na plateia, está perdido. Aí a pessoa vai falar de um outro assunto, tem um especialista na plateia. Então a pessoa ela precisa ter um discurso muito bem preparado, um treino, para poder dizer muita coisa sem falar nada. Aí você presta atenção no que a pessoa está falando, você faz uma pergunta, ela deu uma resposta de 5 minutos. E eu já vou contar para vocês, porque isso é uma estratégia que as pessoas treinam. Quando faz uma pergunta que a pessoa não sabe responder, em vez dela dizer, não, isso eu não sei responder, ela vai abrindo uma janela, que depois puxa outra janela, que depois puxa... Se ela abre 3, 4 janelas, a pessoa que fez a pergunta já não está mais nem prestando atenção. Aí faz com um desfecho perfeito. Respondi a sua pergunta? A pessoa, claro, está no meio de todo mundo, o que ela vai falar? Ela nem lembra mais do que a pessoa falou. Respondeu. Aí ele fecha certinho e vai para a próxima. Infelizmente, pessoas querem se especializar nisso. Isso acontece muito ensinado. Acontece demais. Nas perguntas. Só que aí você percebe que isso tira a essência da ideia de estar reunido para trocar conhecimento. Perde-se a essência, deturpa-se, profana-se. Uma experiência que poderia ser muito positiva, agradável, de troca, de reciprocidade, para algo artificial, que a pessoa só foi lá para ostentar, não para efetivamente promover bem-estar, crescimento, aprendizado, o que seja. Só para dar um exemplo. Claro. O que está acontecendo? Eu não sei se vocês viram a reportagem que os antropólogos e os pesquisadores acreditam e comprovaram que uma das pirâmides embaixo se usaram novos aparelhos lá. Perfeito, os túneis. E que tem um cilindro. Certo. Gente, eles já começaram a fazer a inteligência artificial mostrando esse cilindro. Não tem nada a ver, sabe assim? Sim. Eles imaginam, tem umas imagens, e em cima dessas imagens eles começaram a provar que são cilindros. Isso. E aí mostraram que a civilização egípcia teve ajuda Extraterrestre. Exatamente. Então não tem essa teoria, esses cientistas, mas quem estão falando? Ou seja, eles estão sendo, por exemplo, você ajuda dos outros, Sim. né? Isso, tal.
Olha, vai ter que provar que realmente tem isso, o que eles vão ter que fazer? As instalações, entrar lá dentro, para ver se realmente são seguidos, científicos seguidos. É claro. Mas quando eu vi essa notícia, eu falei, é história, né? Eu já comecei a olhar para ele e falei, gente, isso aqui não é verdade. Não tem embasamento. Não tem embasamento, imagina. Mesma coisa eu mostrar, eu sempre falo quando vocês, né? Para o lugar que gosta da civilização antiga. Eu falo, gente, se você começar a falar que foram, né? Nós tivemos ajuda aqui, né? Sim. Eu vou dizer que isso não existe, mas Sim. você o que vai acontecer? Mostra para nós, a nossa humanidade, né? Nossas civilizações, nós somos incompetentes, a gente precisou ter. Perfeito. Então, mas essa que é a questão. Não, o ser humano ele teve essa capacidade de construir essas coisas. Sim. Então, mas o que a gente pede é seriedade e veracidade nos fatos. Para você ver outro argumento interessante que as pessoas caem, para a gente finalizar a noite de hoje. A pessoa faz todo um discurso e fala, estudos apontam. Artigo. Então aí você fala, tá bom, cadê o relatório, cadê o estudo, cadê o artigo? Estudos apontam que não sei o que da alimentação. Tá, quais estudos? Por quanto tempo? Quantos autores? Especialistas disseram. Especialistas disseram, é outra frase boa, né? Especialistas disseram, tá, mas quais especialistas? Onde? Então, a pessoa tem uma boa intenção de trazer conhecimento, é fantástico. Só que ela tem que fazer com cautela, com prudência e falar. Olha, eu li, mas não é um estudo sistematizado, não sei citar os artigos, mas eu tenho essa informação para vocês pensarem sobre. Não trazer como verdade absoluta. E aí, com um convencimento que requer todo um rigor metodológico. Se eu quero trazer um fato, eu preciso ter rigor metodológico. Se eu quero trazer uma ideia, eu deixo claro para a pessoa, olha, eu pensei, eu li, eu refleti, eu acho, que também é totalmente aceitável, necessário e muito positivo. Agora, a gente sabe que tem uma intencionalidade, isso que é triste, né? A gente sabe que tem um motivo... Às vezes o motivo é esse, mostrar que a humanidade, né? Sim. É gerar um sensacionalismo para você ter seguidores, para você ter apoiadores. Nós evoluímos, a gente tem que mostrar que também. E se houve compartilhamento de tecnologia, ótimo, mas tem que ser mostrado.